Peraí, gente, vou fingir que eu tô aqui concentrada olhando a revista da Rinodê. Na verdade, não é fingimento. Eu sempre olho a revista da Rinodê para ver os produtos. Ver as fotos que são maravilhosas. Mas vamos dizer que eu tô aqui concentrada. Eu não sei que vocês estão aí entrando. Então vamos entrando. Boa noite para todos. Ah, estamos ao vivo. Gratidão! Nossa, que surpresa estar ao vivo com vocês hoje. Gratidão! Sexta-feira, mais uma sexta-feira. Gratidão, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Gente, já pedindo desculpas porque semana passada eu não pude. Ai, que gracinha, meu prof. Cleiton, gratidão. Ai, que saudade, professor! Que saudade da nossa dança. Tomara que a gente volte logo, 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 logo. Obrigada, seja bem-vindo. Então, semana passada eu não fiz a live de sexta-feira, né? Geralmente eu faço as lives sexta-feira. Elisângela, oh, gratidão, obrigada, seja bem-vinda. Então aí eu não fiz a live de sexta-feira porque, gente, é aquela história. Eu tava conversando com meu filho, tem coisas assim que a gente não fala pra vocês, tá? Tem coisas que a gente guarda pra gente, mas eu vou contar pra vocês hoje isso porque alguma coisa tá me falando pra falar pra vocês isso hoje. Então tem dias que você levanta da sua cama e que você não consegue levantar da sua cama. É difícil até você levantar da cama. Se olhar no espelho já é assim um esforço imenso. Produzir naquele dia nem se fala, gente. E eu tô falando isso pra vocês porque assim, eu tô abrindo meu coração com vocês, porque na sexta-feira passada eu estava assim. Então, por mais que eu fizesse processo de terapia, terapêutico e, sabe, mantras e meditações, assim, eu não fui impelida a fazer a live de sexta-feira. Eu preferi me recolher na sexta-feira e entrar pra mim, entendeu? Eu tenho esse negócio de ficar comigo agora, né? Eu descobri um caminho para ficar comigo e que é muito legal esse caminho. Vocês que estão aí entrando, Cleiton, gratidão. Cleiton já me conhece, sabe que eu sou meio esquisita. Elisângela também. Então, para todas as pessoas que não me conhecem, meu nome é Eurídice Conceição, eu sou terapeuta, professora de yoga e estou aqui nessa live divulgando sempre produtos da Rinodê, porque agora neste momento em que nós estamos passando, né, de pandemia, que a gente não pode estar junto com as pessoas e normalmente os trabalhos, né, de yoga e terapia são feitos presencial, por mais que possam ser feitos online também, problema nenhum, mas assim, questão de adaptação, né? Então, chegou para mim a oportunidade de trabalhar com a empresa Rinodê, que é uma empresa de produtos de cosméticos, né? Estética, cosméticos, higiene íntima, higiene pessoal e, como é que eu vou falar? Isso daí pra mim é um pouco difícil, que é ai, gente, os suplementos, né, de alta performance, produtos de alta performance, assim fica mais chique, entendeu? Então são os produtos de alta performance que a marca Rinodê trabalha. A marca Rinodê é uma marca conhecidíssima no mercado, muita gente conhece, eu não conhecia quando eu comecei a vender, tá, gente? Eu comecei a usar os produtos primeiros, aí depois eu pensei em vender os produtos. Mas muita gente já conhecia. Pessoas que eu conhecia já me falaram que já conhecia a marca há bastante tempo. E aí eu procurei saber 20 anos no mercado, nome consolidado, perfumes, essências premiadas e tal, cremes e outras cositas mais. Muitas outras coisas mais que me encantou e fez com que eu me tornasse uma revendedora dessa marca. Então essa live de sexta-feira, normalmente eu falo sobre os produtos, no primeiro momento, e no segundo momento eu falo alguma coisa sobre terapia,
tá? Então, eu já até introduzi hoje o que a gente vai falar sobre terapia, né? Vamos falar daqueles dias em que a gente não consegue sair da cama. Nós vamos falar desses dias que a gente passa aí, que a gente tem passado. Eu sei que muita gente tem passado por esses dias, né? Porque a gente que trabalha, né, com visual, a gente trabalha com estética, né? Por exemplo, terapeuta não pode dizer de jeito nenhum que tá ruim. Porque aí a outra pessoa vai falar, como assim? Você trabalha com técnica tal, Teta Healing, barra de artes, você é professora de yoga, você medita, como é que você pode estar assim? Gente, nós somos humanos, né? Nós estamos no processo. Até o negócio ficar bom, ele tem que ficar ruim, ele vai ficar ruim. Mas ele, assim, tem coisas que eu falo assim, que é meio clichê, né? Que todo mundo fala, mas eu gostaria de colocar aí entre parênteses. Porque vai ficar ruim, gente, porque a gente cria resistência à mudança. Esse é que é todo o problema, né? Nós criamos resistência à mudança. Então, essa resistência é que torna o processo ruim. Porque, na verdade, o processo ele é bem simples, é você fazer uma transição, né? Mas nesse meio, entre essa transição de uma coisa para outra, existe uma linha reta, né? Existe toda a bagagem que você trouxe lá da sua história, desde que você nasceu, né? E também dos seus pais, né? Genética e como é que se fala? Da ancestralidade, né? Então você traz toda essa bagagem e aí chega um determinado ponto da sua vida em que você tem que realmente se desfazer dessa bagagem, se desapegar dessa bagagem, ou pelo menos maior parte dela, para que você possa seguir adiante no seu novo caminho, no caminho que você escolheu a partir, claro, das experiências que você teve, que às vezes foram boas e às vezes foram não tão boas. Então, quando a gente não vive experiências boas, a gente quer geralmente, né, num processo mais adiante, viver uma outra experiência melhor. Então, gente, deixar essa bagagem para trás é que é um problema muito sério. A gente tem muita resistência a se desapegar de pessoas, de coisas, né, objetos, de casa, de tudo. A gente tem dificuldade de desapegar até do cocô. Até do cocô a gente tem dificuldade de desapegar. Por quê? Porque tem gente que, por exemplo, que tem prisão de ventre, né? Quando você tem prisão de ventre, você tá falando o quê pro seu corpo? Não, eu não quero soltar isso. Eu prefiro ficar com esse cocô aqui dentro, que vai criar um bolo fecal ali e vai criar bactérias, vai criar fungos, vai criar inflamações e tal. Eu prefiro ficar com isso aqui que não me serve mais do que me desapegar disso, do que ir no banheiro, né, e defecar. Então, para vocês terem a ideia da gravidade da coisa do desapego, tá? Da gravidade da coisa. E fazendo uma analogia, né, dessa historinha bonitinha que eu contei do cocô, né, para a vida real, acontece isso com tudo, gente, porque o cocô nada mais é do que o quê? Do que todas aquelas energias ruins, aquelas experiências ruins que nós vivemos e que a gente deixa acumulado na nossa memória, e aí eles se transformam em cocôs mentais, entendeu? Então são esses cocôs mentais que a gente tem que se desapegar e é muito difícil. E aí a gente fica retendo aquilo dia após dia, e aí você fala, gente, minha vida não muda, e você fala, ai, mas eu faço isso, eu faço aquilo, e a vida não muda, a coisa quando pensa que vai pra frente, a coisa vai pra trás. E aí eu tô sempre parado no mesmo lugar e as coisas se repetem. Mas se repetem por quê? Por causa da resistência que a gente tem em desapegar-se desse cocô, deixar esse cocô no passado, ou então mandar ele virar adubo, tá? Para se transformar em outra coisa. E abrir espaço dentro do nosso campo mental para que algo novo possa ser criado ali pela nossa consciência criativa, né? E aí, nesses dias em que a gente está dessa forma que eu falei, que aconteceu comigo na sexta-feira passada,
que você acorda assim e fala assim, ai gente, que eu não quero nem levantar da cama, vou ficar por aqui mesmo, não quero ninguém falando comigo, quero ficar quietinha. Então nesses dias que a gente não fala pra ninguém, porque sempre que a gente, né, posta uma foto, sempre que a gente aparece numa live ou aparece num vídeo, a gente quer sempre estar impecável, bonitona, né, cheia dos cordões, cheia dos brincos, cheia das maquiagens, né? Cheia de coisas que vai fazer com que a gente apareça bem na fita, porque ninguém pode saber do nosso sofrimento. Gente, nós somos seres muito complicados. Mas não era justamente nesse dia que era pra gente mostrar que a gente tá precisando de uma conversa, que a gente tá precisando de um abraço, que a gente tá precisando de um amigo, né, de um companheiro, né? Que seja simplesmente para ouvir as nossas queixas, né? Porque tem um diazinho que a gente tira, que a gente pode se expressar daquela forma, em forma de queixa. Porque normalmente as pessoas falam pra gente, não reclama, não xinga, não amaldiçoa a sua vida, não faça isso, não faça aquilo, não sinta raiva, não sinta mágoa, não sinta nada. Gente, como assim não sinta nada? Como a gente não vai sentir nada? A gente sente. A gente sente, porque o corpo sente, o corpo foi feito para sentir, né? E a gente sente com uma intensidade muito grande. Eu tô falando para vocês porque eu sou sagitariana, eu sempre falo isso, eu sou sagitariana. Para quem não sabe, sagitariana é fogo nas ventas, entendeu? É fogo, 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 imagina. Imagina, para domar esse fogo foi, ó, anos e anos e anos, tá? Mesmo antes de começar a meditar para domar esse fogo aqui. E hoje em dia eu descobri que eu não tenho como domá-lo, porque se eu domar esse fogo, eu paro de existir. Várias e várias vezes eu já tentei domar esse fogo, já tentei domar essa minha essência, sabe? Quero fazer, quero acontecer, quero isso, vou fazer aquilo. Explosão, mas aí, cara, o bom é que é isso, a gente explode naquela hora, a gente... E hoje a minha internet não tá muito legal não, ela tá toda hora dando uma pausinha. Então, mas aí no momento seguinte, todo aquele fogo, aquela explosão, aquele vulcão, serena. E acabou. Não tem esse negócio de mágoa, não tem esse negócio de raiva, não tem... Se eu consigo falar o que eu tinha pra falar, acabou. Agora, o negócio fica feio é quando eu guardo. Então, como assim a gente tem que ficar guardando as coisas, gente? Não pode, a gente tem que tirar um dia pra chorar, né? Porque afinal de contas, a gente passa às vezes por momentos muito difíceis. Então a gente tem que dar esse carinho pra gente. Chora o que tiver que chorar. Bota pra fora todas essas lágrimas, né? As lágrimas lavam a alma, né? Então bota pra fora, chora, soluça, faz que nem criança beijinho, né? Chorando, né? Não tem problema, gente. É a nossa criança que quer se expressar. Sabia que nós temos uma criança interior dentro de nós aqui morando no nosso coração? Nós temos uma criança aqui. Essa criança, ela de vez em quando ela fica triste. Essa criança faz pirraça. É uma criança. Essa criança, ela faz birra, entendeu? Então, essa criança, de vez em quando, ela tem que ser... Claro, de vez em quando ela exagera. Mas, de vez em quando, ela tem que ser acarinhada. A gente tem que pegar a nossa criança no colo e dar atenção para ela, entendeu? É parar, olhar para aquilo, para aquele sentimento. O que esse sentimento está querendo falar pra gente? Por que a gente está sentindo aquilo? O que a gente pode fazer para melhorar aquilo? Mas não tipo, se escondendo, se mascarando de outras coisas, de um sorriso ou de outras coisas, que a gente vai se livrar daquilo não. Porque mais cedo ou mais tarde, aquele cocô vai acabar voltando de novo. Então a ideia fundamental para que a gente possa superar esses momentos é justamente viver esses momentos da forma que tem que ser vivida, né? É chorar quando tem que chorar, é ficar com raiva mesmo, ficar com raiva. Gente, várias vezes eu já fiquei com raiva, já me condenei muito por ficar com raiva. Mas hoje em dia eu não me condeno mais, eu fico com raiva e falo que eu tô com raiva. Às vezes eu nem falo pra pessoa, nem precisa mais falar pra pessoa. Mas eu falo, por exemplo, como se eu estivesse falando com a pessoa, eu pego o quê? Alguma coisa, fulano de tal, você me irritou.
cara, você me deixou com muita raiva, sabia? Porque você fez isso, fez aquilo. E aí eu falo para aquilo, ou então eu escrevo no papel, e aí boto tudo pra fora. Boto, deixa aquilo vir. Deixa aquela raiva vir, aquele calor, aquilo tudo. E aí quando eu canso de falar, quando eu vou ver, pronto, acalmou. Aí eu dou faço uma respiração profunda e relaxo. Aí quando eu vejo, mudei completamente a vibração. Por quê? Porque parei de resistir àquela sensação, aquele sentimento. Porque toda dor, segundo a minha perspectiva, gente, isso é experiência minha, tá? Cada um com as suas experiências. Quem teve outras experiências aí, que estiver entrando, que estiver chegando e que ainda vai chegar, passa pra mim experiências que vocês tiveram em algum momento, que vocês não acordaram bem, como que vocês fizeram pra melhorar, se ficaram, não vou viver isso, eu vou pra rua, eu vou... Sabe, tem dia que eu vou pra rua mesmo que eu não tô afim de esquentar minha cabeça, não. Mas tem dia que não tem pra onde a gente correr. Sexta-feira passada foi um desses dias. Por quê? Porque eu já vinha fazendo aí campanha pro Dia dos Pais. Eu fiz até um vídeo falando, né, da minha história com meu pai, que a gente não se dava bem. Eu passei a minha adolescência inteira praticamente sem falar com ele, porque eu ouvi histórias, né, quando criança, que eu tomei o partido da minha mãe. Na verdade, se eu for falar pra vocês, eu nunca soube o partido dele. Eu tomei o partido da minha mãe, porque eu era criança, né, gente? E eu vivia com a minha mãe. Ele quase não aparecia em casa, assim. Ele saiu de casa. Geralmente os homens é que saem de casa. Então, eu vivia com a minha mãe, então eu tomei o partido da minha mãe. Então, pode entrar. Pode entrar, minha sobrinha que tá chegando aqui, gente. Na hora que eu tô fazendo live, tudo acontece, mas tudo bem. Pode entrar, não tem problema não. Só não posso conversar agora, que eu vou ter que ficar falando aqui, tá? Hoje. Não, voltamos. Aqui, a Giovana hoje não tá aqui, mas Larissa está de cabelão longo, azul, mandando bem, né, nas trancinhas, tá linda e maravilhosa. Gratidão, manda um beijinho pro pessoal, pra galera. Beijo. Passa aqui. Então, gente, daqui a pouco eu falo com vocês, tá? Tá. Então, gente, é isso que eu tô falando. Então, nesse dia eu não estava legal por conta disso. Porque eu tinha... Voltou! Desculpa, pessoal, mas a internet hoje, pelo jeito, não tá legal. Mas eu vou fazer assim mesmo. Se aproveitar, a gente aproveita. O que não der, já estamos no processo, né? Então, é isso, gente. Então, o que aconteceu? Aí eu vinha nesse processo, estava fazendo alguns processos terapêuticos também, na questão da constelação, para poder limpar esse passado que eu tive com o meu pai, né? Até porque essa energia dele estava me fazendo falta, porque eu excluí ele completamente da minha vida, e não tem como a gente viver sem a energia do nosso pai, né? Só com a energia da nossa mãe. Porque segundo, né, os estudos aí, o pai, ele é responsável, a energia do pai, ele é responsável para prosperidade, para que você crie prosperidade na sua vida. Porque a prosperidade, ela está mais relacionada à matéria, a material, a dinheiro, né, a moedas, esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa você adquire na rua, quando você vai para a vida, né, quando você vai para o mundo, quando você vai para o trabalho, né, que é como nossos pais, como provedores da família, eles fazem para sustentar a família. E a mãe está ligada à abundância, que não está tão ligada ao dinheiro, mas à gestão do dinheiro que o homem traz para casa. A mãe faz o dinheiro render, né? Isso é verdade. Então, essas duas energias, elas são necessárias para que a gente tem que estar em comum acordo com elas, em aceitação com elas, em aceitação dos nossos pais, para que a gente possa, né, tomar essa energia deles. A gente fala tomar, no caso da constelação familiar, é tomar mesmo, é tomar a vida que eles nos deram, né? Às vezes fala assim, mas a gente não está vivendo? Sim, mas quando você toma a vida dos seus pais, você não olha para trás, entendeu? Você não se prende a ele, você fica livre. Quando você toma a vida dos seus pais, você fica livre de qualquer moeda de troca que a gente possa ter emocionalmente com nossos pais, porque normalmente, inconscientemente, a gente adquire uma moeda de troca com nossos pais. Por ele ter nos dado a vida,
A gente acha que a gente tem que devolver a vida para eles quando eles estiverem doentes, quando eles estiverem à beira da morte, a gente tem que morrer junto. Vocês podem ver que às vezes uma criança, quando vê a mãe ou o pai doente, elas adoecem também. Então é porque inconscientemente a gente tem essa moeda de troca. A gente acha que porque a gente ganhou a vida deles, a gente tem que devolver a vida para eles. E isso não é verdade. Isso não é verdade, porque os nossos pais, eles se realizam com a nossa vitória. Então, quando a gente vai para a vida, que a gente conquista vitórias, que a gente ganha o mundo, entendeu? Que a gente manifesta no mundo toda a abundância, toda a prosperidade, é a forma que a gente tem de pagar eles pela vida que eles nos deram. Foi para isso que eles nos deram a vida, para que eles... Porque no momento em que nós nascemos, eles já se realizaram em nós. Porque era esse o objetivo deles, quando eles pensaram em ter um filho, né? Então, quando nós nascemos, o objetivo deles já foi realizado, o desejo deles foi realizado. Então, para eles, eles se sentem muito satisfeitos, muito felizes quando a gente vai para a vida, quando a gente não fica preso, né? Em casa, por exemplo, tem pessoas que não conseguem sair de casa. Tem homens com 40 anos que não conseguem sair de casa. Tem homens com 50 anos que não conseguem sair de casa. Tem mulheres que não conseguem sair de casa. Ou então sai de casa, vai casa, tem filhos, mas aí separa em vez de ficar vivendo a sua vida com seus filhos, porque aí já é outra família, né, gente? Entenda-se isso. Casou, teve filho, já é outra família. Não é mais a família do seu pai e da sua mãe. Eles já ficaram lá pro passado, tá? Ele já é pra família do coletivo ali da família. Não a tua família particular que você acabou de criar quando você casou e teve filhos. Então, espero que isso esteja sendo bem entendido, tá, pessoal? Então, o que acontece? Quando a gente fica preso a essa moeda de troca emocional, a gente fica naquela coisa da alerta. Eu vou ficar por aqui por perto dos meus pais, então se eles precisarem da minha vida, eu dou. Se eles precisarem ficar doente, eu me disponibilizo a ficar doente por eles. Então são dinâmicas, gente, muito agressivas para nossa criança interior. Mesmo quando a gente é adulto, entendeu? Principalmente para uma criança. Então, uma criança faz isso. Eu me lembro perfeitamente o dia que eu fui fazer uma operação, eu não tinha nem noção dessas coisas. Que eu fui fazer uma operação, então eu tive que ficar uma noite no hospital e no outro dia. No dia seguinte, quando eu cheguei em casa, o meu filho estava doente. O meu filho estava de cama com febre altíssima. E aí eu perguntei, ué, mas eu saí daqui e deixei ele bem. Aí ninguém entendeu nada. E o meu ex-marido falou que assim que eu saí de casa, um tempo depois, ele começou a perguntar por mim, onde eu estava, para onde eu tinha ido, por que eu não voltava. E aí começou a manifestar uma febre altíssima, entendeu? Que passou também no momento em que eu cheguei em casa. No momento em que eu cheguei em casa, que ele me viu que estava tudo bem. Daí um tempinho, a temperatura dele foi baixando e acabou a história. Entendeu? Então é assim que essa dinâmica funciona. Nós, pais, temos que ficar muito atentos a essa dinâmica emocional, inconsciente, que os nossos filhos se disponibilizam a viver por nós, tá? Porque numa dessas dinâmicas eles podem chegar até a vias de fato de tipo ir para a morte, por exemplo, no lugar de um dos pais, entendeu? Isso é muito forte, tá? Então foi isso. Eu estava resolvendo essas questões com meu pai nas terapias da constelação, e no dia, né, na sexta-feira anterior ao Dia dos Pais, eu resolvi parar de brigar com isso e resolvi ficar atenta ao que o universo me falava a respeito dessa questão do Dia dos Pais. Deixa eu dar uma mexidinha aqui, porque esse reflexo do meu olho, sem óculos eu não enxergo quase nada, gente. Então vou ter que ficar de óculos mesmo. Mas o reflexo da luz aqui no meu olho tá me deixando um pouquinho incomodada. Ah, melhorou um pouquinho aqui. Então, gente, compartilha aí essa live aí para trazer aí um pessoal para ir, para poder
compartilhar, absorver esse conteúdo para que esse conteúdo possa ir para maior quantidade de pessoas, porque são conteúdos que eu passo aqui, gente, que a gente não tem ideia do dano que pode fazer na nossa vida familiar, com nossos filhos, com nossos pais. Então as terapias, principalmente a constelação familiar, ela é voltada para organizar tudo isso, para limpar tudo isso, para colocar cada coisa no seu lugar, para cortar esses laços emocionais entre pai e filho, mãe e filha, entre filhos e pais, nessa dinâmica oculta que acontece nesse sistema familiar. Ok? Então compartilha aí esse vídeo, compartilha essa live, passa para as pessoas isso. Quem tiver recebido essa mensagem do coisa, vem para cá para absorver esse conteúdo, para saber um pouquinho mais de como funciona isso. Às vezes você tem um filho em casa que está sempre doente, sempre ficando doente, procura ajuda, procura uma constelação, procura alguém que possa, uma terapeuta, para poder avaliar essa história, se não é emocional, entendeu? Quando fala de doença emocional, tá falando justamente dessa dinâmica, entendeu? Não é uma doença física, uma doença, a criança gera essas doenças de propósito. Então isso é muito perigoso, porque uma criança não tem como lidar com isso emocionalmente, ela não é forte o suficiente para lidar com essas dinâmicas emocionalmente, porque essas dinâmicas emocionais, elas agem como tentáculos assim, ó, na mente das crianças ou na mente da pessoa mesmo, que a pessoa às vezes não tem como resistir a essa proposta de se disponibilizar para os pais, entendeu? Para tomar o lugar dos pais. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. É legal a gente saber, né, o que acontece por detrás dos panos, né, por detrás da cortina de fumaça que rege esse planeta, aqui, essa realidade. E isso tudo acontece, o problema todo é porque isso tudo acontece inconscientemente. A gente toma atitudes inconsciente, entendeu? A gente não acha que está sendo direcionado, que a gente está sendo sugestionado a fazer isso por alguma coisa, entendeu? A gente acha que é natural, mas não é natural. Não é natural. Muitos pais perdem os filhos, muitos filhos perdem os pais por causa dessa dinâmica. E na maioria das vezes não é porque chegou a hora, é porque o cara se disponibilizou a viver aquilo. E fora isso, tem outras dinâmicas ocultas que acontecem também, por exemplo, no caso da exclusão, que você exclui uma pessoa da família. Ah, fulano foi excluído lá na família da minha mãe, entendeu? Alguém do sistema da minha mãe, pode ser eu, depois de um tempo, se eu não me engano, de tempos em tempos, eu não sei exatamente quanto tempo isso leva, mas alguém vai se disponibilizar a viver também essa experiência de exclusão que esse mesmo membro da família viveu lá no ano de não sei das quantas. Por quê? Nesse caso aí é para que haja um ajuste, um equilíbrio no sistema, porque quando alguém é excluído, causa um desequilíbrio, tá? Por quê? Porque segundo a dinâmica da constelação familiar, ou coletiva, ou individual, tudo que foi criado nesse mundo tem o direito de existir, ganha consciência. Então, se você exclui aquilo, você está excluindo o direito dessa pessoa existir, ou dessa coisa, ou de qualquer outra coisa. Principalmente de pessoas, né, seres. Então, há um desequilíbrio, entendeu? Há um buraco, cria um vácuo, um buraco. Então, esse buraco alguém tem que preencher. Se for um caso, por exemplo, alguém foi injustiçado, entendeu? Foi preso injustamente, o sistema sempre cobra de alguém para que alguém viva aquela experiência para mandar uma mensagem para o sistema familiar daquela pessoa de que aquilo aconteceu, causou um desequilíbrio, causou um vácuo, que aquele vácuo tem que ser recompensado. Eles falam de compensação, tem que ser compensado para que o equilíbrio volte. Mas com uma constelação, com uma terapia direcionada para isso, essa dinâmica ela pode ser equilibrada sem a necessidade da pessoa
ter que ir para a China e ficar longe da família para viver aquela experiência de exclusão. Você tá entendendo? Sem que a pessoa tenha que se suicidar para honrar um parente que se suicidou lá não sei das quantas, porque houve um desequilíbrio, causou um desequilíbrio. Então, para mostrar que aquela pessoa... Então, é dessa forma que a gente, inconscientemente, a gente se disponibiliza a viver as dinâmicas do nosso sistema familiar e até do sistema coletivo também, tá? Então, esse é assunto para mais de metro. São assuntos sérios, tá? Eu nem ia falar sobre isso, eu fui entrando nesse assunto. E quando vem assim para me falar sobre esse assunto, eu procuro não bloquear, né? Porque eu sei pessoalmente das minhas experiências a respeito com isso, né? Com essas dinâmicas, principalmente comigo. E eu sei que foi muito difícil sair dessas dinâmicas, foi por isso que eu tive que fazer essas terapias, equilibrar, né, a minha relação com meu pai, com a minha mãe e tal, porque eu fui conduzida pelo meu sistema familiar a fazer esse equilíbrio, entendeu? Então, eu me disponibilizei a isso. Então, foi momentos muito difíceis. Foi momentos muito difíceis que eu passei e que eu achei que eu não ia dar conta de passar por aquilo, entendeu? E esse foi um dos meus momentos de despertar, assim, né? Porque eu já vinha nessa caminhada, então foi um momento que eu falei, cara, eu tenho que entrar disso de cabeça, porque eu tenho que saber aonde eu tô entrando e quais as armas que eu posso ter para mim poder lutar contra isso, porque era muito forte o apelo emocional que vem para você tirar sua vida, para você, sabe, fazer muitas coisas que você normalmente no seu estado normal você não faria. Entendeu? Então, assim, eu acho que a minha última etapa de equilibrar esse sistema foi justamente fazer as pazes com o meu pai, com a minha mãe, né, a energia deles, né? Aceitar o que eles foram, aceitar o que eles me deram de vida, aceitar essa vida, né? Ter realmente gratidão pela vida, porque quando a gente tem gratidão pela nossa vida, a gente não quer disponibilizar ela e a gente também não acha que os nossos pais gostariam que a gente disponibilizasse. Pra tu ver como é que o meu negócio é muito louco, porque nessa dinâmica em que a nossa criança se coloca na frente, ela acha que os nossos pais ficariam muito felizes. É uma forma, eles falam que é um amor cego que a criança tem, né, pelos pais. Que a forma delas homenagearem os pais, mostrarem para os pais o quanto elas amam eles, é dar a própria vida ou ficar doente no lugar deles. Então são dinâmicas muito profundas, muito pesadas, que a gente realmente tem que ficar atento e observar no nosso sistema familiar quando essas coisas acontecem, tá? E fora os outros sintomas de doença também, que às vezes, por exemplo, a gente tem um caso na família, daquelas crianças que ficam muito reclusa, muito para dentro delas, que aí falam que hoje em dia tá tendo até muito caso, né, a questão do autismo, né? Isso daí é um caso de exclusão. Se for para terapia na constelação, lá eles veem esses casos como exclusão, ou então a criança ela tá como se diz, disponível para aquele que foi excluído, para aquele que não faz parte da família, para aquele que foi rejeitado, para aquele que foi para algum membro da família que sofreu algum tipo de injustiça. Então aquela criança ela não está vivendo a vida dela, tá? Para se entender melhor, ela não está vivendo a vida dela, ela está vivendo, mas está disponível para essa pessoa, para esse ser, para essa consciência energética que no caso não está mais viva, né? Então a gente chama assim de energia, mas a energia dela no sistema continua, tá? Como uma informação que não acaba nunca. No caso, quando isso é resolvido, essa energia desse ser, dessa pessoa, retorna lá para onde ela tinha que ter ido depois de morta e ela encontra a paz que ela deveria encontrar, né?
E aí o sistema volta a se equilibrar e naturalmente a criança deve até melhorar e voltar a viver uma vida normal. Porque se a gente for perceber, a criança, o autista, ele não olha nos seus olhos. Ele não enxerga você quando ele olha para você. Ele enxerga uma outra coisa, entendeu? Então é isso, gente. Eu não sei que horas tem aqui, deixa eu dar uma olhada. Ah, gente, como a hora corre, já são 6 horas e 36 minutos. Então, agora, nesse momento, eu vou falar um pouquinho, vou encerrar por aqui um pouquinho esse assunto da constelação. Claro, tem muita coisa por aí, eu vou falando aí nas outras lives e sempre que vim para mim falar alguma coisa mais profunda como essa de hoje, eu vou falar, fazer o quê, né? Melhor a gente falar e saber do que não saber, né? Então, já agradecendo aí a participação da Elisângela, do Cleiton, que deu um aceninho para mim, gratidão. E das outras pessoas que também não deram aceninho, mas eu tenho certeza que tem muitas pessoas que me seguem e que estão vendo essa live nesse momento e que se não estão vendo agora vão ver depois, tá? Então eu vou dar uma paradinha aqui nesse tema. Espero que o tema tenha trago bastante clareza para vocês que vocês fiquem atentos ao seu sistema familiar, essas dinâmicas que acontecem, poder reconhecer isso, se tiver alguma coisa errada, principalmente se a tua criança, seu filho ou alguém da sua família, fica doente sempre. Toda hora fica doente, toda hora fica doente, toda hora fica doente, tá? Então, para falar agora dos produtos Rinodê, gente, mudando radicalmente de assunto, mas que tem tudo a ver com o assunto, porque agora a gente vai falar de coisas, né, coisas mais leves, né? Coisas mais leves, autoestima, beleza, saúde, apesar que eu estava falando de saúde emocional, que é, nossa, o principal de tudo. Então, beleza, saúde, autoestima, alta performance, esse é o campo dos produtos da Rinodê, tá? E também, gente, olha só, uma coisa que eu vou falar daqui pra frente é a questão do plano multinível, tá? Que é o sistema que essa empresa trabalha, que a Rinodê trabalha, que é o sistema de quê? Por exemplo, eu sou revendedora da Rinodê. Falo revendedora, mas não é revendedora não, é outra coisa, porque eu botei revendedora lá. Então, eu já fiz lá, eu fui levada por alguém, tá? Então, esse alguém que me levou, ele também, o que acontece? Eu vou fazer parte da equipe dele, tá? Por exemplo, eu sou consultora da Rinodê. Aí eu vou indico uma outra pessoa, essa outra pessoa entra pro grupo, tá? Para vender, ela vai ter o VO dela, vai ter a loja dela, tudo particular. Mas ela vai fazer parte do meu grupo, tá? Ela vai fazer parte do meu grupo. Do meu grupo de quê? De consultores, tá? Então eu posso formar várias pessoas, entendeu? Eu posso ter no meu grupo várias pessoas, assim como essa pessoa que eu indiquei também pode trazer para o grupo dela várias pessoas. E o que é melhor desse sistema multinível é que todas as pessoas, por exemplo, eu nunca vou deixar de participar do grupo da pessoa que me levou. Então ela sempre vai ter uma porcentagem dentro da minha venda, entendeu? E eu sempre vou ter uma porcentagem dentro da venda dessa pessoa que eu levei, dessas pessoas que eu levei, tá? Que eu indiquei e que fizeram lá, que entraram pro grupo Rinodê. E essa pessoa que entrou pro grupo Rinodê, que faz parte do meu grupo, ela também pode formar o grupo dela de consultores e ela também vai ter... Você tá entendendo? Ninguém perde, todo mundo vai ganhando. Então, conforme vai crescendo essa pirâmide, vamos dizer assim, que eles nem gostam de chamar isso, né? Mas esse círculo, né? Conforme vai crescendo, então você vai ganhando pontuações, entendeu? Quanto mais pessoas você trouxer para o seu grupo, mais as suas pontuações vão crescendo. E quanto mais a sua pontuação vai crescendo, você vai ganhando bônus, entendeu? Você ganha bônus, você ganha promoções, você pode participar. Não é nem participar, tem uma porcentagem lá de pessoas que você indica e que você, depois que você indica essas pessoas, você tem direito a receber tal prêmio, entendeu?
você tem direito de... Aí você vai para o nível, vamos dizer, eles falam que é diamante. Sempre tem uma classificação, né? Para você ver o lugar onde você se encontra. Então aí você entrou naquele nível, você tem direito a uma pontuação, a uma promoção, ou alguma coisa, um benefício, entendeu? É assim. Então, é muito interessante a gente, nesse momento em que tá todo mundo aí buscando alguma coisa para fazer, né? É esse chamado, né? Assim como eu recebi esse chamado de vender os produtos, de trabalhar com os produtos da Renaudet, se você nesse momento que tá vendo essa live, tá recebendo esse chamado, tá procurando alguma coisa para investir, uma graninha, pouca grana que você investe, né? Os produtos que vão ser revertidos para você em forma de produto, você vai investir uma grana, né? E essa grana vai ser revertida em você em forma de produto que você vai poder reaver o seu dinheiro que você investiu e até mais. Porque os descontos que você compra na loja Renaudet, você como consultor, a maior parte dos produtos sai com um bom desconto, entendeu? Então você vai poder realmente fazer sua grana de volta e ainda mais para você poder continuar investindo em você, tá? Nesse momento. Então, se você estiver interessado, eu tenho lá no meu perfil, se eu não me engano, eu tenho o meu telefone, tá? De contato. É só você pegar o telefone e ligar para mim, ou então deixa deixa a sua pergunta, a sua dúvida aqui no descritivo do vídeo, lá no Instagram, né? No meu perfil do Instagram, que aí eu respondo para você no privado, tá bom? A respeito com mais detalhes dessa questão da gestão da Renaudet. E assim, os produtos são produtos de ótima qualidade, como eu falo aqui, né? A maior parte eu comecei a vender justamente porque eu comecei a usar primeiro para depois pensar em vender, então eu vi que valia a pena, tá? E hoje eu queria falar em especial, tem vários tipos de produto, como eu falei, tá? Tem perfume, vários tipos de perfumes, tá? Tem cremes, hidratantes, esse daqui é aquele que eu adoro, peraí, não tá dando pra ver por causa... aqui ó, esse daqui é aquele que eu adoro, que eu amo, foi um dos que me chamaram pra começar a vender os produtos, porque eu adoro esse creme, tá? E junto com ele é uma linha completa, tá? Esse daqui é desodorante pro corpo, tem também o sabonete, tem o creme pras mãos, nossa, é uma linha completa maravilhosa que vocês vão amar, gente. E outra coisa, mas hoje eu queria falar em particular com vocês sobre esse Corpus Line aqui, tá? Esse gel redutor modelador, tá? Esse gel aqui, ele é indicado para aquelas pessoas que estão aí no seu cronograma de emagrecimento, né? Já estão lá no processo de fazer uma dieta, de fazer foi lá no nutricionista, tá seguindo uma dieta, tá fazendo um exercício e aí tá perdendo peso, beleza, tá conquistando o corpo que quer, mas eu já passei por esse momento também e eu sei que, por exemplo, você perder 20 quilos é fácil, mas você perder 3 quilos é muito difícil. É muito difícil, gente. Sabe por que é muito difícil? Porque enquanto você tá com os 20 quilos a mais, o seu corpo ele tá tranquilo. Teu corpo ele tá tranquilo, tá com 20 quilos a mais, tô com reserva, a pessoa vai lá, vai perder, tá perdendo, mas tá tranquilo porque eu tô com reserva, excesso de reserva. Então ele não vai se manifestar de forma nenhuma. Ele não vai te prender, ele não vai te bloquear, ele não vai criar obstáculos para você perder aquilo. Mas quando ele vai vendo que o estoque de gordura no seu corpo vai ficando escasso, que é quando chega no finalzinho dali, da pochetezinha, da cintura, que é aquilo que a gente tem que perder e fica lá, suando para perder e não perde, nem com exercício. Por quê? Porque o nosso corpo, nesse momento, ele fala, opa, peraí, que história é essa? Tá perdendo muita coisa, já perdeu 20 quilos. Agora quer perder o resto todo? Não pode. Não pode, porque vai te deixar doente, vai colocar em risco o corpo. E aí vai dar ruim. Não pode. Isso não pode acontecer. O que ele começa a fazer? Ele começa a criar resistência
e começa a mandar mensagens para você comer mais. Por quê? Para você começar a fazer reserva de novo de gordura, de energia. Entendeu? Então você vai ter que brigar com o seu corpo para você perder esses 3 quilos. E é muito difícil fazer isso. Então esse produto aqui, toda a linha da Corpus Linea, ele é justamente direcionado para essas horas em que a gente chega lá no final do nosso cronograma, né, de perda de peso, em que você já atingiu certa perda de peso e que só ficou só aquelas, né, aquela mochilinha aqui, aquela pochete aqui que é a pior de se perder, que fica aqui no abdômen, né, da cintura. Então, como é que a gente faz isso, gente? Ele vai, quando você passar ele nessa região, ele vai esfriar essa região, ele vai resfriar essa região e vai fazer o quê? Vai fazer com que seja mais difícil você perder peso. Mas aí é que tá a história. Quando você só vai usar esse produto, quando você for fazer exercício. Quando você for fazer exercício, você vai passar o produto. Por quê? Porque quando a tua temperatura aumentar, ele não vai ter como criar resistência, porque vai estar mais frio aqui, entendeu? E ele vai ter que produzir mais energia, ele vai ter que gastar mais energia para aquecer essa região que o creme está resfriando. Então é aí que você vai gastar essas energias aqui, que é difícil tirar só com a questão do exercício e da alimentação. Então esse é o processo desse gel modelador, é assim que ele funciona. Ele funciona como um resfriador. Então, a partir desse momento é uma estratégia, né, dos componentes, dos ativos do creme, que é a cânfora, né? Que é a cânfora, a predominância desse creme aqui é a cânfora. Então, ela tem justamente esse ativo de resfriamento, né, de refrescar, justamente para isso, para que o corpo possa trabalhar mais para poder aquecer essa região. Conforme ele está retrabalhando mais, ele vai queimar o excesso de gordura, a reserva de gordura que ele tá ali, ó, fortemente guardando por uma eventual precisão do corpo, para que o corpo não corra risco de entrar em pânico por falta de energia, entendeu? Então, é muito legal a gente vendo essa dinâmica, né, do creme, né? Como é que pode, né? Ele tem ativos que fazem o seu corpo trabalhar de uma forma estrategicamente, né, que ele possa gastar gordura, gastar energia, sem que ele perceba isso, que ele está gastando energia e que vai te dar o resultado que você quer. Então, é uma estratégia que as pessoas usam com os ativos do creme, né, que criaram o creme, para que você atinja o seu objetivo com ele, tá? Junto com ele, se você quiser fazer uma coisa mais profunda, mais potencializada, você pode potencializar ele como uma meia lipo, né? Uma massagem linfática, vamos dizer assim, você pode fazer na sua casa utilizando os outros produtos também, tá? Que é o esfoliante corporal, né? Que vai ali abrir os poros para poder os ativos do creme poder atingir uma camada mais profunda, que é no caso a derme, tá? Que esses produtos aqui são todos produtos que trabalham na camada mais profunda da pele, que é a derme, não é uma camada superficial, tá bom? E aí tem também o creme de massagem, tá? O creme de massagem, que é quando você faz a questão você usa a bandagem, você pode usar uma bandagem também fria, resfriada, tá? Você vai molhar a bandagem e aí você vai passar o creme e vai enrolar o seu corpo na bandagem, na perna, onde você quiser perder o peso, né? Para resfriar mais ainda e seu corpo poder trabalhar mais ainda para aquecer aquela região que está resfriada pelo creme e pela bandagem, para poder gastar mais e mais energia, que é justamente aquela energia da reserva que você quer perder, da pochete, gente. Aí a pochete sai, aí a energia daquilo... Sabe por que eu tô rindo, gente? Porque o meu filho tá aqui atrás de mim. Tipo assim, fazendo assim. Estudou pra caramba, né, pai? Estudou bem, né? Tá falando direitinho.
Essa casa aqui acontece cada coisa, gente, que vocês nem sabem. Gratidão a vocês por isso. Gratidão a quem for ver esse vídeo. Então é isso, gente. Essa linha aqui é maravilhosa. É desse jeito que ela transforma seu corpo e que te ajuda a adquirir o corpo que você quer, tá? Ela não vai fazer você perder peso, tá, gente? Que fique claro isso. Ela vai te auxiliar a perder aquelas pochetes, aquelas reservas de gordura que é difícil de sair. Também vai dar uma ajudada na questão da celulite, tá? É bem indicado na questão da celulite, na questão dos culotes, tá? Só não é aconselhável a usar o creme na região aqui atrás das costas. Nossa, minha coisa tá piscando. Por quê? Ah, tá, eu tô mexendo ali. Na região aqui atrás das costas por conta do resfriamento por causa do pulmão, tá? Que aí pode dar um processo aí de, sei lá, uma pneumonia ou qualquer coisa. Não é indicado, tá? Não é indicado. Como o processo dela é de resfriamento, de esfriamento da região, então não é indicado passar aqui na região do pulmão, tá bom? Isso foi o que me passaram lá na aulinha que eu tive, tá bom, gente? Então eu espero que eu tenha passado para vocês também da forma que eu entendi, eu achei massa, né, saber como que os ativos, como que os produtos funcionam no nosso corpo, que é pra gente ter confiança em utilizá-los, né? Saber que a gente vai utilizar e utilizando eles da forma correta, como eu acabei de falar, a gente vai realmente atingir o nosso objetivo, que é quando a gente é o objetivo que a gente tem quando a gente adquire o produto, né? Então, gente, eu já vou encerrando aqui a minha live. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para vocês que estão vendo que viram essa live ou que possa vir a ver no futuro, ok? Que ela possa trazer para vocês mais clareza, que ela possa trazer para vocês mais sabedoria e que ela possa trazer também que o conteúdo possa agregar na vida de vocês alguma coisa. Espero ter contribuído de alguma forma, ok? Gratidão, até a próxima sexta-feira. Namastê.